Bom dia. Olha o barulhinho lá fora. É chuva? Que bênção, né? Que bênção. Depois tem uma carta para ler para vocês aqui. Deixa eu compartilhar algo muito importante para vocês. Para aqueles que muitas vezes acham que se deixar usar por Deus é algo muito complexo, né? Tem que ser ou muito espiritual, né? Não que não tenha que ser. Não, mas tem que ser muito culto, muito conhecedor de muitas coisas. Não que não tenha que ser. Mas a grande verdade é que Deus usa pessoas que se colocam à disposição. Simplesmente assim. Porque Deus capacita os chamados. Ele não chama os capacitados. E eu sou uma prova. Desde quando entrei no cronograma ali para passar o estudo da ceia de agosto, eu comecei a pensar naquilo que Deus colocaria no meu coração para compartilhar com todos vocês. E aí eu comecei a quebrar alguns paradigmas dentro de mim. E é assim toda vez que Deus me usa, seja num abismo ligado, num discipulado, ou até mesmo aqui, passando a sua mensagem. Então vai aqui o meu testemunho para aqueles que muitas vezes não se acham capazes. Mas Deus usa todos nós. E esse é o nosso chamado. Deus chama a todos nós para uma missão. E nós precisamos estar prontos para essa missão. Então, dito isso, meu bom dia, porque muitos eu consegui só olhar e não consegui cumprimentar, né? É uma satisfação muito grande nós podermos estarmos, nós todos reunidos para a ceia do Senhor. Então vamos orar, pedir sabedoria a Deus, que Deus possa nos conceder sabedoria e entendimento sobre tudo aquilo o que nós vamos ouvir da parte dele. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por este momento precioso, por esse dia de nós celebrarmos a Santa Ceia, a ceia do Senhor. É um privilégio para todos nós estarmos aqui, Senhor. E que assim seja nos nossos corações, verdadeiramente. O privilégio de nós estarmos aqui, participando deste momento precioso. Que nós possamos, Senhor, todos nós, nos esvaziar do mundo lá de fora. Esquecermos dos nossos problemas que há de ter e temos, mas que neste momento, Senhor, nós possamos entregar tudo, todo o nosso ser a Ti. Para que assim o Senhor nos fale aos nossos corações. Para que assim o Senhor nos capacite, para que assim o Senhor edifique as nossas vidas, para que mais e mais, cada um de nós, possamos ter um relacionamento ainda mais íntimo, ainda mais puro com o Senhor, ó Deus. Me use como uma ferramenta Tua neste dia, nesta manhã, e que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra, ouvir e obedecê-la, colocá-la em prática, Senhor. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu vinha falando para vocês, né, hoje é dia de ceia, e a ceia é um momento muito especial. Creio que todos nós, que hoje de manhã acordamos, levantamos e decidimos vir até aqui para esta celebração, para nós participarmos da ceia, nós precisamos entender, acima de tudo, qual é o verdadeiro propósito de Deus quando a gente participa da ceia. Quando nós olharmos para 1 Coríntios, vai estar ali na tela, 1 Coríntios capítulo 11, os 3 versículos, o 24, 25 e 26, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele nos ensina acerca de nós participarmos de qual é o significado e o propósito. Se nós olharmos para o 24, a segunda metade, ele diz, e isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto. Essa pequena frase, palavra, façam isso. É muito profundo, em memória de mim. Está aqui a ordem dada para que nós participamos da ceia. No 25 ele continua dizendo, este é o meu cálice, é a nova aliança no meu sangue. E de novo ele repete, façam isto, sempre que o beberem, em memória de mim. Ou seja, aqui estamos, para cumprir com esta ordem, para que nós façamos isso. Mas é o 26 que me atrai demais e que revela para mim, ao meu coração, o maior propósito. E o 26, Paulo nos orienta da seguinte forma, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui para mim está o grande propósito. Cada um de nós, que daqui a alguns minutos foram levantar das suas cadeiras, crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, que derramou seu sangue precioso, que o seu sacrifício não foi em vão para as nossas vidas, e participar da ceia vai estar cumprindo com esse propósito em suas vidas. Esse é o grande propósito. Então tá,
E nós sabemos e cremos no sacrifício, na morte de Jesus Cristo. Muito bom. Mas e a segunda parte? Até que ele venha. Quantos de nós estamos olhando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós estamos verdadeiramente, e me desculpe, queridos, preocupados com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Com isso, eu queria abrir 3 perguntinhas, e são perguntas íntimas. Aliás, são perguntas que as respostas vai estar dentro de nós. Não é respostas que eu vou, não é que nem na escola que eu vou pesquisar num livro, ou talvez num discipulado poder encontrar essa resposta com o meu discipulador. Não, é a resposta que a gente vai pegar no nosso íntimo, dentro do nosso coração, todo aquele que entregou a sua vida para Jesus. E a primeira pergunta é, se Jesus voltasse hoje, nesse dia de domingo, como ele me encontraria? Veja, me encontraria. A segunda pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês é, eu, Fábio, tenho vivido de forma vigilante ou vivido de forma distraída? E a terceira pergunta, a minha caminhada, enquanto eu estiver neste mundo, tem apontado para a volta de Jesus? Porque, queridos, pode não parecer nada, mas hoje aqui, nesta manhã, nós estamos celebrando a volta de Jesus Cristo. Se isso é claro para as nossas vidas, a gente, com certeza, nós iremos para junto de Deus, para junto do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar sobre as nuvens. E é por isso que eu quero compartilhar nesta manhã, para que a gente possa entender um texto dito por Jesus Cristo. Está lá em Mateus, lá no capítulo 24, do 36 ao 51. Jesus está falando, o próprio Jesus, aos seus discípulos. E ele diz o seguinte, eu vou ler aqui, porque está as letrinhas um pouco maior e a minha Bíblia, mas podem crer, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, abrir os aplicativos, e diz o seguinte, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendo isso. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada ou assaltada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponhamos que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que ele também não sabe. E ele punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Esse texto de Mateus é o próprio Jesus Cristo falando para os seus discípulos. E aqui criando uma pequena conotação de todo esse texto, a gente poderia começar no capítulo 21, com a entrada triunfal de Jesus Cristo. A entrada triunfal de Jesus Cristo foi a um domingo de Ramos, preste à sua crucificação. Faltava uma semana. E a partir dali, muitas coisas complexas aconteceram. Como, por exemplo, Jesus expulsar todo mundo dentro do templo, quebrar todas as coisas, porque ali estavam usufruindo daquele local indevidamente. Se você olhar para Jesus Cristo e todo o seu evangelho, você pode não acreditar que Jesus teve uma decisão dessa ou uma ação dessa. Como, por exemplo, no capítulo 22, onde Jesus é colocado à prova a todo momento. Todo momento. Capítulo 23, Jesus parece que bota
pé no peito dos hipócritas, dos mestres da lei. O capítulo 23, para quem não leu, eu aconselho a ler, porque é muito forte. É como se Jesus colocasse no seu devido lugar aqueles religiosos, aqueles mestres da lei, aqueles cegos insensatos. Jesus repetia, porque vocês são cegos e insensatos. E aí nós chegamos no capítulo 24. E também aqui Jesus tem uma postura firme e forte com os seus discípulos. Ele começa esse capítulo dizendo, inclusive, que não sobraria pedra sobre pedra do templo. E os seus discípulos começam a perguntar a ele: mas mestre, fale mais de como será o fim. Fale mais da sua volta, do seu retorno. E a segunda metade do capítulo 24, Jesus começa a falar de vários alertas para os seus discípulos. E eu quero compartilhar nesta manhã 5 alertas, rapidinhos, para que fique dentro, guardado nos nossos corações. Alertas práticos, que eu e você precisamos memorizar e colocar em prática. E o primeiro alerta de Jesus está no versículo 36, quando ele diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A volta de Jesus, meus queridos, ela é certa. Quem duvida é tolo. Jesus vai voltar. E a ilustração que eu queria passar para vocês, imagina você que é pai e você que é mãe. Você tem o seu filho há muitos anos fora de casa. Pouca notícia, uma época que é analógica, não tem redes sociais. E daqui a pouco, na sua caixa postal, você recebe uma carta do seu filho. E essa carta diz o seguinte: pai, mãe, tudo bem? As coisas ficaram difíceis por aqui. Tudo muito difícil. Chegou a hora de eu voltar para casa. Estou voltando. E ele só assina embaixo: filho. O pai e a mãe desse filho começam a pensar: meu Deus, ele não me diz quando ele vai voltar. É hoje, amanhã? E um olha para o outro e começa aquela impaciência. Porque eles sabem que eles estão aguardando há muito tempo a volta do seu filho. Mas o filho só escreveu que vai voltar. E não disse para os pais e para a mãe a que horas, a que dias, a que mês, a que ano. E a pergunta que eu faço para vocês, meus queridos: como vocês agiriam a partir desse dia, sabendo que o filho vai voltar? Eu sei como eu agiria. A casa sempre limpa, reformaria o quarto do meu filho, dia e noite orando, pedindo a Deus, ansioso pela volta dele, mas pronto, preparado, vigilante para a volta do filho. Assim será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nos chama para estarmos vigilantes, constantemente, sem especulações, vigiando. O segundo alerta que Jesus nos passa nesse pequeno diálogo com os seus discípulos é quando ele compara a sua volta com o dilúvio. No versículo 37 até o 39, Jesus fala o seguinte para os seus discípulos: como foi nos dias de Noé, assim também será a minha vinda, ou a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E no 39, eu só vou ler o início: e eles nada perceberam. Jesus fala para os seus discípulos e está falando para nós que o dia que ele vai voltar será assim. A Bíblia não fala, não relata quantos anos Noé levou para construir a arca. Desde a ordem que ele recebeu de Deus. Pelo tempo, há possibilidades de ter levado até 120 anos para construir a arca. É muito tempo. E aquele povo nada fez. Nem um pinguinho de curiosidade aquele povo teve. Para chegar para Noé e dizer assim: o que está acontecendo? Aí chegou a hora, Noé separou a sua família, separou os animaizinhos, conforme Deus tinha pedido, entrou na arca e Deus inundou o mundo. Sobrou ninguém. A Bíblia fala que Deus se arrependeu tanto, mas tanto de ter criado o homem, que era um arrependimento que cortava o seu coração. Forte isso, né? Gênesis 6. Só que o que eu tenho para dizer para vocês hoje, que agora é diferente. Não vai haver dilúvio. Não vai haver água, inundações, apesar de fortes chuvas. Agora é diferente. Agora é pelo sangue e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus entregou o seu Filho na cruz. E quer ver outra coisa? Há mais de 2000 anos. E ainda assim, muitos não herdarão o reino de Deus. Queridos, Jesus bate a porta de todo mundo. Ele clama, eis-me aqui. Esse é um alerta que eu fico preocupadíssimo com o mundo lá fora. 2000 anos se passaram e muitos homens e mulheres ainda estão à mercê. O terceiro alerta que Jesus fala para os seus discípulos nesse texto é da separação repentina. Versículos 40 e 41, ele diz que 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Isto mostra, queridos, que a decisão por Cristo, ela é individual. Não é uma decisão em massa ou uma conversão em massa. Eu aceito a Jesus e com isso o meu filho ou a minha filha, a minha esposa, os meus amigos, a minha família que eu tanto amo, também será salvo. Jesus deixa claro, 2 homens estarão no campo, um será levado, mas o outro não. Ou seja, queridos, temos muita missão aí pela frente. Lembra quando eu falei de ser capacitado por Deus? Essa é a nossa principal missão. Quantos de nós gostaríamos de ver o nosso vizinho, tão querido, que nos convida uma vez por mês, talvez, um pouco mais, um pouco menos, para ir na casa dele? Quem que não gostaria de ver esta família no reino junto com a gente? Ou um filho, ou um irmão, ou uma mãe. Isso mostra, queridos, que a decisão por Cristo ela é individual. E eu nada poderei fazer pelas pessoas que eu amo, se elas não tomarem a sua decisão. O quarto alerta que Jesus fala e alerta nesse texto é vigiem, vigiem. Versículos 42 ao 44, Jesus fala o seguinte: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, atento, de prontidão, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, queridos, Jesus está pedindo para nós, para mim e para você. Nós precisamos, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperem. Portanto, vigiem. Quem de vocês recebe uma ligação anônima de alguém que diz assim: Fábio, tua casa vai ser assaltada? Quando? Hoje à noite. Fique atento. Quem que não vai ficar atento, né? Aliás, não preciso nem ligar lá para casa, está todo mundo sempre antenado, os dias tão difíceis. Portanto, meus queridos, esse é um alerta. Vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. E o quinto e último alerta de Jesus, quando ele compartilha, ou melhor, quando ele ensina aos seus discípulos, lá em Mateus 24, está lá no versículo 45 do 45 ao 51, que ele diz assim, o alerta, aliás, o servo fiel e o servo mau. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Esse é o servo fiel. Garanto que ele se encarregará de todos os seus bens. E Jesus diz assim, olha a palavra de Jesus: mas suponham que esse servo seja mau. E diga assim mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Sabe o que vai acontecer? O senhor desse servo mau virá um dia em que ele não estará esperando, e numa hora que ele não sabe, e ele punirá esse servo mau severamente, e ele dará lugar a esse servo mau junto com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos, a volta de Cristo, ela é certa. E a pergunta que nós precisamos responder para todos nós é: e se fosse hoje a volta de Jesus Cristo? Como que ele me encontraria?
Reflitam um segundo. Minha segunda pergunta, queridos. Tenho vivido de forma vigilante? Ou a minha vida tem sido meia levada como o vento de um lado para o outro, como as ondas do mar agitadas pelo vento de um lado para o outro? Não é fácil. Estamos vivendo difíceis dias. E ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Ninguém pode julgar a vida de ninguém. Deus pode. E como ele fala aqui no versículo 51, é Deus falando. E ele punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choros e ranger de dentes. Deus pode nos julgar e nos punir. Por isso que eu pergunto, a minha caminhada enquanto neste mundo tem apontado para onde? E como Paulo nos ensina lá em Coríntios, para que nós pudéssemos participar da ceia, anunciando a morte e a sua volta. Como que eu me encontro aqui hoje para participar da ceia, queridos? Isso é claro no meu coração? Nós estamos apontando as nossas vidas para a volta de Jesus? Jesus não está nos chamando para viver com medo, mas com propósito. Esse é o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. A volta dele será repentina, mas para nós será o grande dia, o dia da nossa recompensa. Aliás, esse é o grande propósito da minha vida como cristão, a eternidade. Senão, nada faria sentido para mim. Seja vigilante, seja fiel, seja comprometido, porque o Senhor está voltando. E para ilustrar e finalizar, e aí sim a gente entendendo o propósito da ceia, e nós participarmos junto com muita alegria, muita satisfação, eu quero fazer uma ilustração. Eu tenho aqui uma carta, e eu queria falar para vocês o seguinte: se todos nós cristãos recebêssemos hoje na nossa caixa postal uma carta, endereçada para nós, individual, cada um vai receber a sua. Uma carta onde o remetente é Jesus Cristo, o Senhor. Endereço, Reino dos Céus. E aqui está. Para quem que ele mandou essa carta? Para Fábio Roberto Zimieski. Se Jesus mandasse uma carta para vocês, diretamente para vocês, e vocês começassem a se perguntar, e aí, você recebeu a carta? Eu recebi uma carta. De Jesus você recebeu também? Nós viemos aqui na igreja, aqui no grupo. Rafa, tu recebeu essa carta? Adelar, tu recebeu essa carta? Diane, tu recebeu essa carta? Minha filha mora no exterior, eu ligo para ela, e aí, tu recebeu a carta? Eu recebi a carta. E aí a gente vai perceber que muitos receberam a carta de Jesus. Aliás, a igreja toda recebeu a carta de Jesus, individualmente. Mas e aí, Fábio, o que essa carta está dizendo? Todos receberam essa carta? Eu vou compartilhar o que ela está dizendo. Carta de Jesus Cristo para aquele que aguarda a sua volta. Meu amado Fábio, permaneça atento. Os tempos em que você vive são desafiadores e muitos sinais já têm se cumprindo diante dos seus olhos. Eu o chamo a vigiar e não a dormir espiritualmente. Nem se distrair com o que é passageiro. O que foi anunciado está acontecendo e nada escapará do plano do Pai. Eu lhes disse que chegaria um tempo em que muitos seriam enganados. Falsos cristos surgiram, guerras e rumores de guerra se espalharam pelo mundo. Nações se levantaram umas contra as outras e haveria fomes, pestes e terremotos em diversos lugares do mundo. Mas tudo isso, Fábio, ainda seria apenas o princípio das dores. Você, meu discípulo, seria perseguido, odiado, preso e até morto por causa do meu nome. Muitos se afastariam da fé, trairiam uns aos outros e o amor de muitos se esfriaria. Mas você, que permanece firme até o fim, eu lhe garanto, será salvo. Eu o alerto com amor. Não se deixe enganar. O mal aumentará, mas a minha graça será suficiente. O evangelho, Fábio, do reino deve ser pregado em todo o mundo, a todas as nações. O evangelho do reino deve ser pregado a todo o mundo e a todas as nações. E só então virá o fim. Portanto, mantenha os olhos em mim. Seja luz no meio da escuridão. Persevere com fé. Ame com verdade e pregue com coragem. Não tema os ruídos do mundo, mas ouça a minha voz acima de todas. Eu estou à porta, não tardarei. Com amor eterno, Jesus Cristo,
o Filho do Deus vivo. Essa carta, queridos, está nesse capítulo que nós acabamos de ler. Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o 14. É Deus falando para os seus discípulos sobre os sinais dos fins dos tempos. E aí eu pergunto para vocês, nós estamos olhando para a palavra de Deus como se fosse uma ferramenta, ou melhor, um alimento profundo no nosso coração? Mateus 24, Jesus esclarece com esclarecimento sobre a sua volta. E Paulo nos fala, nos ensina que para nós participarmos da ceia, não para nós participarmos da ceia, mas quando participamos da ceia, nós anunciamos a volta de Jesus Cristo. E é por isso que eu, com muito amor, com muita satisfação no meu coração, com muita alegria, sabendo que os céus agora estão em festa, quero convidar a você, a todos, a participar da ceia, levando dentro do seu coração que nós estaremos juntos anunciando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Para você que entendeu profundamente quem é Jesus Cristo na sua vida, para você que entendeu e tem Ele como seu Senhor, seu Salvador, eu quero convidar, com a maior alegria do meu coração, a levantar das suas cadeiras, virem aqui na frente e se servirem do suco que representam o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz e o pão que representa o seu corpo, surrado, humilhado, estilhaçado naquela cruz. Então, convido a vocês, vamos participar da ceia.